Olá, sejam todos bem-vindos à nossa formação, à nossa iniciação em apometria. O objetivo dessa iniciação é te trazer para um primeiro contato com esse mundo espiritual, esse mundo energético, mas não trabalhando aqui a partir de uma compreensão religiosa, uma compreensão dogmática, doutrinária. A apometria é para quem procura compreender-se, para quem procura interagir com o mundo, com as energias, com as consciências, né? A partir de um lugar de compreensão, a partir de um lugar de elaboração, a partir de uma aplicação de questionamentos que são possíveis, né? Trazendo aqui a filosofia, a física quântica, a compreensão de como se dá a relação, a sua relação com as suas outras existências, né? Que a gente sempre fala que a gente entende que a gente tem mais de uma vida, que a gente já teve mais de uma vida, que a gente vem evoluindo ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo das reencarnações, mas será que a gente compreende de fato como é que isso se dá, né? Então a apometria ela leva a gente para esse lugar. Leva a gente a uma possibilidade de, primeiro, compreender-se, né? Compreender-se a sua fisiologia espiritual, a sua fisiologia corpórea e extracorpórea, digamos assim, os seus corpos espirituais, a relação com os chakras, a relação desses questionamentos ou dessas compreensões com outras percepções suas, como é que isso funciona, como é que estão as memórias, onde estão as memórias de vidas passadas, como é que isso interfere na minha vida, será que tudo que eu vivo, será que tudo que eu sinto, tudo que eu passo tem a ver com essa jornada? Da onde vem isso? Quem são os personagens com os quais eu troco, com os quais eu interajo sem perceber, sem saber, né? Quem são essas pessoas que estão aqui comigo? Como é que funciona tudo isso? Que leis regem tudo isso, né? Então a apometria nos coloca num lugar de compreensão. Primeiro, de uma autocompreensão e depois de uma possibilidade de interagir com outras essências espirituais. Perceba, outras essências espirituais, porque agora eu sei que eu também sou uma essência espiritual e eu compreendo como é que isso se dá, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Esse curso de iniciação vai te trazer aí as leis básicas, as técnicas básicas de apometria, te dar uma compreensão de como é que funcionam os corpos astrais, como é que a gente interage com os nossos níveis de consciências, com nossos subníveis de consciências, com as outras consciências com as quais interagimos e trocamos o tempo inteiro, enfim. Sejam bem-vindos a esse mundo, sejam bem-vindos a uma possibilidade de olhar para essa questão espiritual, energética, não de um jeito aí dogmático, religioso, doutrinário, mas numa possibilidade de trazer isso para um aspecto muito natural, a uma compreensão, a um estudo e a uma troca de conhecimentos, né? E um acesso a esse plano de uma maneira muito natural, tá? Do jeito, da mesma maneira como a gente interage aqui com o nosso plano. Na verdade, a gente já interage com ele, né? Com esse plano, só que de maneira muito inconsciente e normalmente sendo muito vítima das circunstâncias, porque nesse quesito, normalmente nós somos ignorantes, né? E é por isso que a gente está buscando aqui esse aprendizado, é por isso que a gente está buscando um aspecto mais amplo desse processo, né? A apometria é esse lugar. A apometria pode ser usada como um processo terapêutico, e aqui a gente vai compreender e vai trabalhar a apometria como um processo terapêutico, tá? A partir de uma compreensão do ser humano, né? Da essência cósmica ali que está envolvida, e a gente trabalha aqui a apometria, né? A apometria dá a possibilidade da gente compreender o ser humano a partir do seu processo evolutivo, né? E não só tentar entender e compreender o ser humano a partir dessa única experiência, né? Vai faltar peças. E se a gente não vai nas causas, se a gente não busca as questões aí no passado, né, olhando tudo de uma maneira muito sistêmica, muito integrada, a gente não vai conseguir compreender de uma maneira, não vai conseguir compreender e elaborar nossas questões e ajudar os outros companheiros de jornada, já que a gente está tratando aqui de um processo terapêutico, de uma maneira profunda.
Uma vez que você faz a iniciação, você vai estar apto a trabalhar, primeiramente, né, como médium captante ou como um profissional, um terapeuta que tem essa compreensão, tá? Esse curso é um curso de iniciação. Os módulos aí seguintes vão ser módulos onde você vai compreender o passo a passo de como se dá esse mundo, o que acontece com esse mundo, quem são os personagens desse mundo, como é que são os meus corpos, onde que eu tiro as memórias, os acessos, a compreensão da vida, aonde que fica o meu projeto de vida, como é que isso acontece, como é que isso funciona, né? E mais, as leis apométricas, né, que dão norte para a gente e colocam a gente no caminho em relação ao que pode e o que não pode ser feito na apometria, como funciona a apometria, como pode ser aplicada a apometria, quem pode receber a apometria, quais são as técnicas ou conjunto de técnicas que podem ser usadas na apometria, tá? Então é um mundo agora que começa a se abrir. Esse papo aqui é um papo assim mesmo, muito informal, porque eu acho que a apometria pede isso também, né? A gente não está tratando aqui de uma coisa que pede formalidade, muito pelo contrário, né? A gente está se desnudando, né? Então esse processo aqui faz parte. Lembre-se que nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, é um mundo ainda talvez desconhecido, pelo menos para a maioria aqui, né? E falar de desbravar o mundo espiritual pode parecer estranho, tá? Pode parecer um lugar muito distante, porque afinal a gente aprendeu que a gente sempre precisa de intermediários, né? Seja um padre, um pastor, enfim, um guia espiritual para interagir com o plano espiritual por nós. A gente fica aqui, eles interagem lá e eles trazem a mensagem, né? Não é assim que funciona? É assim que a gente aprendeu, né? Mas na verdade a gente pode acessar, pode sentir, né? Pode acessá-los, pode compreender como é que isso funciona. Só que essa compreensão parte primeiro de uma autocompreensão, né? Então, se permita chegar a um momento onde você, a partir de todo o conhecimento teórico que você recebeu, que você chegue nesse próximo momento não mais com medo e não mais armado, né? Mas como quem compreendeu como é que as coisas funcionam e se dá o pleno direito de chegar lá e começar a interagir, lógico, de maneira responsável, de maneira técnica, tá? E é assim que funciona aqui a nossa iniciação em apometria. Esse curso te qualifica a trabalhar em grupos de apometria, né, colaborando com o grupo de apometria, e te coloca numa posição de desenvolvimento, né, de uma vez que você já reconhece e já conhece toda a parte teórica, tá bom? Sejam todos bem-vindos, desejo a todos um bom curso, e a gente vai se falando aí no decorrer do nosso processo.